Como você se sente quando chega ao último capítulo de um livro ou ao último episódio de uma série? Sente aquele alívio, aquela sensação de tarefa cumprida? Moisés estava respirando aliviado. Ele não apenas havia vivido os últimos capítulos da história com o povo de Israel, mas ainda teve o privilégio de saber o que aconteceria nos pós-créditos. Deus garantiu que tudo terminaria bem. O último olhar saudoso é o tema da lição desta semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lá Médio, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí. Caso você seja novo aqui, não perca essa história que estamos acompanhando. Inscreva-se para participar conosco. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio conta como foram os últimos momentos antes da morte de Moisés. Deus disse que ele deveria subir das campinas de Moabe até o Pisga, na região do Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Antes de subir, porém, Moisés abençoou Josué, apelou para a obediência dos líderes e se despediu do povo. Pense nessa cena enquanto lemos essa descrição. Moisés deveria partir para uma nova e misteriosa missão. Deveria sair para entregar a vida nas mãos do Criador. Ele sabia que ia morrer sozinho. Nenhum amigo terrestre receberia permissão para dar apoio a Moisés em suas últimas horas. Havia um mistério e um espanto em torno dessa cena, fazendo com que sentisse um aperto no coração. A prova mais severa para Moisés era ser separado do povo com quem sua vida estivera unida por tanto tempo. Com fé inabalável, ele confiou a si mesmo e ao seu povo ao amor e à misericórdia de Deus. Moisés estava com 120 anos e ainda enxergava muito bem. Ele também tinha suficiente força física para fazer uma viagem como aquela. Ele não precisou da ajuda de ninguém para chegar até o topo do monte. Lá de cima, ele contemplou a paisagem diante de si. Para todos os lados onde ele olhava, Moisés via a direção de Deus conduzindo o povo até ali. O grande líder teve tempo para relembrar tudo o que havia acontecido desde que ele havia deixado o Egito e as glórias de um reino que poderia ter sido seu. Ele se lembrou do tempo que ele passou com os rebanhos de Jetro, do chamado de Deus para voltar e resgatar o povo. Ele reviveu cada um dos milagres que Deus fez em favor de Israel. Lembrou da misericórdia e do amor divino durante esses anos de peregrinação. Veja que linda esta declaração sobre Moisés. Ele tinha recebido evidências especiais do favor de Deus. Tinha alcançado uma rica experiência na comunhão com o amor de Deus durante a permanência no deserto. Sentiu ter feito uma sábia decisão ao preferir suportar a aflição junto ao povo de Deus em vez de desfrutar por algum tempo os prazeres do pecado. Só tinha uma coisa que ainda estava incomodando Moisés. Ele tinha que ter certeza de que seu pecado tinha sido perdoado. Mais uma vez, Moisés confessou seu pecado e pediu perdão em nome de Jesus. E Deus garantiu que estava tudo bem. O seu arrependimento tinha sido aceito e ele estava perdoado. Estava tudo certo entre aqueles bons e velhos amigos. Moisés então contemplou a terra prometida de um jeito privilegiado. Ele teve uma visão panorâmica da terra, não como ela estava naquele momento, mas como ela se tornaria com a bênção de Deus. Quer ter uma ideia? Veja essa descrição. Havia montanhas revestidas de cédaros, colinas acinzentadas pelos olivais e que exalavam o perfume das vinhas. Grandes planícies verdejantes que brilhavam com suas flores e com seus frutos abundantes. Palmeiras, campos ondulantes de trigo e cevada, vales ensolarados ao som melodioso dos riachos e do cântico dos pássaros. Belas cidades e lindos jardins, lagos ricos na abundância dos mares, rebanhos a pastarem nas colinas, e em meio às rochas, os tesouros acumulados da abelha silvestre. Era, na verdade, uma terra com a que ele, inspirado pelo Espírito de Deus, tinha descrito a Israel. Uau! Imagina só a emoção de Moisés. Deus não o privou de saber o que aconteceria com aquela terra, mas não parou por aí. Deus também mostrou a Moisés o que aconteceria no futuro, como o povo de Israel se afastaria dos caminhos do Senhor, como eles seriam espalhados e dominados por outras nações. Mas não era assim que a visão de Moisés terminaria. Deus também revelou a vinda do Messias,
a vida que ele teria aqui nessa terra, o jeito que ele seria tratado, mas que no final ele salvaria a humanidade. Moisés viu como o grande conflito se desenvolveria e como a lei de Deus seria atacada, mas ele também viu o livramento que aconteceria para os filhos fiéis de Deus, um livramento ainda maior do que aquele que ele tinha presenciado. A terra finalmente ficaria livre da maldição. Ali não haveria mais pecado e a morte não mais poderia entrar. Era assim que a história terminava. O Israel de Deus finalmente entrava na boa terra depois que as peregrinações terrestres haviam passado para sempre. Aos poucos, Moisés foi voltando à realidade. Ele deu aquela última olhada para a terra de Canaã ao longe. Então, como um guerreiro cansado, ele se deita para descansar. Anjos de Deus enterraram o corpo de seu servo fiel e vigiaram o túmulo solitário. Mas aí, quando parecia que as letras iam começar a subir porque o filme tinha acabado, veio a grande surpresa. O próprio Cristo, com os anjos que tinham sepultado Moisés, desceu do céu para chamar à vida seu grande amigo. Satanás ficou irado. Como assim? Ele disse que a sentença que Deus mesmo havia pronunciado de que o homem deveria voltar ao pó lhe dava o direito sobre os mortos. O príncipe da vida não deu moral para o inimigo. Ele poderia acusar e apontar Satanás mostrando o resultado das obras malignas dele. Mas ele não fez isso. Ele confiou inteiramente na situação nas mãos de seu pai. O Senhor repreenderia o inimigo. O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder de Satanás e de trazer o morto à vida. Ali estava uma prova da supremacia de Jesus. A presa foi tirada de Satanás. Os justos mortos viveriam outra vez. Moisés saiu do túmulo glorificado e subiu com seu libertador à cidade de Deus. Que vitória! A Bíblia descreve Moisés da seguinte forma: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. É possível um ser humano viver tão perto de Deus? Sim, e Moisés foi a prova disso. Podemos tirar muitas lições com a história dessa semana, principalmente em relação ao relacionamento íntimo e pessoal que Moisés tinha com Deus, a sua dedicação e a responsabilidade que ele tinha em cumprir a missão. Mas, acima de todas elas, se sobressai essa. Deus excluiu Moisés de Canaã para ensinar uma lição que jamais devemos esquecer: que o Senhor exige obediência estrita e que todos devem cuidar para não tomar para si a glória que é devida ao seu Criador. Ele não poderia atender ao pedido de Moisés para partilhar a herança de Israel, mas ele não se esqueceu nem abandonou seu servo. No topo do Pisga, Deus chamou Moisés por uma herança muito mais gloriosa que a Canaã terrestre. Moisés ainda foi honrado quando esteve com Elias no monte em que Jesus foi transfigurado. Sua presença ali era um testemunho de que todas as promessas divinas se cumprem. Chegamos agora aos abraços, e o primeiro abraço é para a base Moriá, da cidade de Ribeirão Claro, Paraná. Também para a base To The Sky, da cidade de Altamira, Pará. Para os adolescentes da igreja Recreio Vale do Sol, da cidade de Alfenas, Minas Gerais. Base Mensageiros, da igreja de Cidade Ademar, da cidade de São Paulo. Para a base Esquadrão e Ação, do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. E para a base Shekinah, da Igreja Central da cidade de Pedreira, São Paulo. E também para os adolescentes da Igreja de Jardim Itororó, da cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. E é isso aí. Que bom que você ficou com a gente até o final. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixe o seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!